Então, boa noite a todos, todas e todos. Obrigado por estarem a participar na final, na última sessão do curso. Ah, é um prazer ter connosco o Ricardo, que também foi uma das inspirações essenciais para pensar e fazer a curadoria, não só dos artistas, mas também no próprio título, na abordagem conceptual que a gente queria para o trabalho. Eu tive a oportunidade de conhecer o Ricardo, mais quando que trabalhámos juntos no livro, e o Ricardo muito generosamente escreveu o prefácio para o livro que eu fiz. Eu já mencionei com vocês. É a primeira vez que eu estou a falar com ele e a vê-lo ao vivo, então é um prazer, Ricardo, tê-lo. O nome da conversa é, o título da apresentação é Experiências Sonoras e Visuais, Conversas Coletivos, Textos para Vocalização e Diagramas. Eu passo a palavra Sim. assim, então. Puxa, então, super obrigado, Rui, Daniela, pelo convite, por integrar aí esse conjunto de apresentações. Fico bem feliz, porque também é uma maneira de pensar coletivamente algumas dessas minhas experiências mais na área do uso do som, né? E incrível, de fato, desde que a gente começou a conversar por e-mail em 2019, quando eu recebi o convite para contribuir com o livro, Making It Heard, né? Do Rui e do Iazeta, a gente não tinha, né, Rui, conversado. Então, é uma ótima oportunidade para a gente se conhecer, não totalmente ao vivo, mas um pouco mais vivos, né, do que o e-mail, né? Então, estamos um pouquinho mais próximos e, enfim, fico muito grato por por esse momento, né? Assim como agradeço novamente aqui em público o convite de vocês para contribuir com a coletânea tão importante que vocês fizeram, né? Tão importante aqui para o território das artes sonoras brasileiras, enfim, e o livro logo sendo lançado aí pelo mundo, né? Então, parabéns e fico muito feliz em ter contribuído de alguma maneira com aquilo, né? Com o livro. Super legal. Então, pois é, eu preparei aqui alguns arquivos de áudio e algumas imagens e alguns textos para compartilhar com vocês, para apresentar de uma maneira assim um pouco, vamos dizer assim, singela ou simples ou direta, algumas dessas minhas experiências que remontam já há algum tempo, né? Porque é impossível eu deixar de falar, eu não posso deixar de falar, né? De que eu comecei no contexto dos anos 80, porque isso me deixa uma marca, que é essa marca de uma proximidade muito grande com a tal da indústria cultural, com o mundo da comunicação, né? Tentar achar um lugar ali, porque os anos 80, de alguma maneira, nos projetou nesse lugar. Por várias razões, não precisamos discutir tanto aqui, né? Mas globalização, né? Parece que a aldeia global do McLuhan estava sendo, né, de fato, configurada. Aquela brincadeira que o pesquisador professor Lúcio Agra, enfim, que todo mundo fala que nos anos 80 todo mundo tinha uma banda, né? Então, assim, a presença desse núcleo musical vindo da esfera cultural, das músicas populares variadas, música pop internacional, rock, o que seja, né? Então, como era forte, e aqui no Brasil, a questão da ditadura, né, traz essas figuras da música popular tão relevantes, que acabam desempenhando um papel importante, tipo Caetano Veloso, que está aí até hoje, né, atento e tal, e esses compositores aí da música brasileira que marcaram, né, como vozes públicas, enfim. Então, e o próprio os anos 80 tem o tal dessa, dessas entradas nos vários ramos da indústria cultural. E eu lá, pelo território das artes visuais, tentando entrar, né, junto com os meus amigos, e fui capturado, achando que o meu trabalho era mesmo esse encontro, né, de arte contemporânea e algumas vias comunicacionais, né. Então eu vou, Rui, eu não sei se eu já estou compartilhando, se eu já sou
Se eu já estou na posição compartilhante. Se eu já posso compartilhar arquivos, você tem que delegar algo para mim aí? Podes, Pode? Ricardo, podes, está à Tá. vontade. Então, eu vou fazer, já a partir de agora, vou tentar me mover aqui. Peço desculpas se for, às vezes, demorar um pouquinho, mas é que eu tenho que me mover entre arquivos de som e de imagem e PDFs, enfim, JPEGs. Então, eu não botei tudo num PowerPoint, que né, tá tudo meio assim, porque eram muitas coisas vindo de lugares diferentes. Então, eu vou me mover um pouco, tá, nesse compartilhamento. Então, eu vou começar pelo que eu falei para vocês, do, do, da questão da música popular, né? E, e da indústria cultural, né? Então, vamos começar por uma imagem simples, né, que eu vou compartilhar com vocês. Vamos achar aqui. Ai, ai, ai. Onde estão as imagens? Mas eu vou achá-las. Desculpem aqui um pouco. Vou rapidamente aqui me mover ao arquivo direto, né? Então, está aqui. Vocês veem isso? Veem esses arquivos de imagem ou não? A gente vê a sua pasta. Ai, meu Deus. Espera aí. Ah, pronto, agora sim. Então, está aqui a dupla especializada, né? Que, como todo mundo nos anos 80, faz o seu conjunto musical e o que eu queria destacar aqui não é, claro, o fato de a gente ter feito o conjunto musical, mas sim que a gente se orientou em fazer umas canções que tinham como mote o circuito de arte do Rio de Janeiro naquele momento, né? Então, a gente chamava isso de reflexões musicais. Então, se a gente estava ali junto do que se chamou Geração 80, a gente fazia uma canção chamada Geração 80, um jingle, né, que levantava questões sobre a música, sobre a questão da geração 80, como a geração 80, beba a geração 80. A gente era dupla especializada e se lançava, né, no mundo da indústria cultural sem ninguém saber quem nós éramos. A gente podia tocar, como essa imagem, na Cinelândia, no Rio de Janeiro, uma canção irônica chamada Hino ao Dia Nacional do Artista Plástico, em que a gente celebrava esse artista plástico de modo, claro, muito divertido, irônico, e outros artistas, enfim, subiam ao palco. Estamos vendo aqui a Márcia X, o Alex Hamburger ali ao fundo, El Que Maravilha, apareceu, ninguém sabe de onde, e outros artistas aqui, e a gente cantando na Cinelândia, né? Quer dizer, num Dia Nacional da Cultura cheio de gente nos assistindo. E quando a gente grava essa música em estúdio, a gente grava essa música tendo no coro ali Japap, o Antônio Manuel, outros artistas, né? E por incrível que pareça, essas 4 músicas, no que se chamava um compacto duplo naquele momento, estamos falando de um mundo ainda analógico, por incrível que pareça, esse compacto duplo nunca foi lançado, essas músicas nunca foram lançadas, porque várias razões que não vale a pena indicar aqui, a gente ainda está tentando lançar um dia elas ganham público, mas eu vou tocar uma dessas músicas só para a gente ter uma noção dessa sonoridade num certo momento. Ouve-se? Que está muito baixo, Ricardo. Agora foi. Melhor? Ai, ai, ai. Estava Será melhor. que... Mas se escutava já bem ou não? Ainda não? Sim, sim. Sim, Dava tá. para escutar quando você aumentou. Então vamos lá.
Bom, a dupla especializada, como diz esse jingle, diz diretamente, queremos você, é você mesmo, você que até que ouviu Menudo, né? Ninguém sabe mais o que é o Menudo, mas era um desses conjuntos musicais pré-programados pelos produtores, com jovens cantores que iam sendo substituídos uma vez que envelheciam. Então, eu acho que essa música é divertida, porque é o jingle da dupla especializada e mostra bem assim essa vontade, né, de escapar do que eram os anos de chumbo e usufruir com um certo prazer da abertura política e ganhar a rua, né, ganhar a esfera pública novamente. E aí isso acontecia junto com performances, junto com outras coisas que a gente ia fazendo, mas esse trabalho da dupla, né, que ia para as ruas colando cartazes e que fez um cartaz conceitual em 84, junto com um panfleto que era distribuído nas ruas, que pedia eleições diretas para presidente, espaço para os artistas plásticos na televisão, pela legalização do aborto. Isso tudo estava no nosso panfleto, questionando a questão do novo mercado, né, indústria cultural do neoliberalismo, né, quer dizer, perguntando sobre o sucesso, a gente queria fazer sucesso, quer dizer, na verdade, de modo entrando mesmo na onda da indústria cultural, mas isso foram várias frentes ao mesmo tempo. Estou mostrando essa canção só para a gente ter uma impressão assim mais amigável, né? E aí eu vou pular logo para uma outra situação, que eu já vou abrir aqui, né, de imagens, e vou abrir um outro arquivo de áudio também, né? Vamos lá. Compartilhando outras imagens. Vamos ver se está certo esse compartilhamento mais rápido agora. Sim. Então, vamos lá. Então, essa imagem do olho, né, já é um trabalho de intervenção, né, no espaço urbano. Rui, quando você me falou do seu projeto, eu pensei em torno desse olho, tá? Depois a gente fala. Era uma imagem que foi lançada no espaço público no sentido da repetição, né? No sentido da sinalização, né? Da redundância que é própria da oralidade da comunicação de massa, né? Então, eu trabalhei com esse olho durante alguns anos. Um certo ponto culminante foi quando esse olho foi parar no alto dessa caixa d'água, no centro do campus da Unicamp, onde eu fiquei ali cerca de um ano como artista residente, e vários projetos foram feitos em torno desse olho, envolvendo panfletos, envolvendo cartazes, e aí, no meio do ano, esse olho sobe para essa torre, e aí essa torre ela foi sonorizada, né? Ela foi sonorizada, então a ideia era que enfim, numa quarta-feira, uma certa quarta-feira, houve o evento da torre, em que eu convidei jovens alunos de dança, de artes visuais, para fazerem performances em frente a essa torre. Essa torre ficou marcada, então. E aí a gente sonorizou essa torre. Desde esse dia pela manhã, essa chamada ia sendo emitida e as pessoas foram sendo, vamos dizer assim, atraídas para essa torre. E essa trilha sonora que eu vou mostrar agora para vocês foi composta, tem vários autores, né? Tem a parte propriamente musical, no sentido de uma composição, ela foi feita pelo Sérgio Basbal, que é meu irmão. Ele compôs uma vinheta de 8 segundos, né? A ideia era pensar uma espécie de equivalente sonoro da imagem. Então, essa vinheta foi composta e ela foi editada, ela foi gravada com teclado e voz, a voz é da Ana Ozette, e ela foi editada junto de sons sintetizados de água, que isso é uma torre de caixa d'água, e na época eu contatei um jovem compositor da Unicamp chamado Jonatas Manzoli, ainda estava estudando, ele produziu esses sons sintetizados de água, ele estava super feliz com esses sons, e eu falei, puxa, legal, vamos colocar nessa trilha, e eu fui ali no Instituto de Biologia e procurei um biólogo chamado Jacques Veillard, um biólogo francês que trabalhava na Unicamp, ele tinha um grande arquivo de biossons. Então, eu peguei alguns desses biosons e a gente editou, então, essa vinheta por conta dessa torre no espaço externo. Essa vinheta foi editada no meio de sons de água e sons, esses biosons, né? Deixa eu tocar aqui para vocês, né? A vinheta, então, ela tem 8 segundos, depois vocês vão ver que ela repete.
mas e depois vocês vão ver que ela está editada em meio a outros sons. Bom, essa vinheta segue, né? Então, enfim, um outro momento que a questão da sonoridade esteve bem presente, quer dizer, essa torre sonorizada, ela sediou esse evento, não é? Numa quarta-feira, e desde a manhã da quarta-feira, grandes caixas de som que a gente não vê na fotografia foram montadas ao lado dessa torre, esse som foi sendo emitido, se ouvia ao longo do campus, né? Eu me afastei bastante para áreas remotas assim, e de vez em quando aparecia essa chamada, não é? Foi curioso. Essa chamada tem um pouco, parece que lembra as vinhetas, por exemplo, daquele filme Encontros Imediatos de Segundo Grau, né? Tarará, tá, tá, enfim, uma breve chamada que vai supostamente atraindo as pessoas para esse ponto de emissão, e aconteceram coisas ali. Então, enfim, é um outro momento dessa presença, vamos dizer assim, desse esforço do visual e do sonoro. E aí eu vou seguir o compartilhamento para colocar, então, um pequeno texto aqui, né? Que a partir de agora, isso vai o que eu vou mostrar vai se orientar um pouco por aí, né? Porque, assim, na minha atuação como artista, sempre foi muito importante, daí meu interesse também na arte conceitual e outras questões, na teoria, na crítica de arte, compreender a relação entre os trabalhos e as suas camadas de texto. Sobretudo naquele ambiente dos anos 80 em que eu me formei, que estava muito atravessado por questões de mercado, era muito incômodo perceber os trabalhos dos artistas, e o nosso, parece que o destino do trabalho era sair do ateliê para uma coleção. Parece que só era valorizado essas operações econômicas, né? Eu estou falando de uma coisa muito própria do mundo do circuito das artes visuais. Então era preciso pensar em outras camadas dos trabalhos, né? E uma dessas camadas que me interessou muito era entender como as palavras se relacionavam com os trabalhos, seja o texto de história, seja o texto de crítica, seja o texto de teoria, ou as palavras na sua plasticidade, né? E aos poucos fui percebendo, não é, esse lugar da emergência do texto como sendo também um lugar do choque entre o corpo e a obra, não é? Quer dizer, como esse choque, esse encontro do corpo com a obra, do espectador, do interessado, do público, enfim, e é o lugar da onde, em geral, se diz que surge a crítica de arte, né? Da experiência sensível com a obra, da experiência do encontro com o trabalho insubstituível, né? Eu só posso falar para valer a partir de um trabalho se eu encontro esse trabalho, né? Não adianta eu falar sem nunca ver o trabalho, né? Então é tão importante que aquelas palavras sejam produzidas nesse encontro tão difícil de ser verbalizado, o encontro da experiência sensorial com a obra e mesmo nos limites, além do sensível, é claro, né? Então, num certo momento, eu fui percebendo, não é, isso já bem mais recente, mais para cá, né, porque depois daquele momento dos anos 80, da dupla especializada, acabou, né, no final dos anos 80, o Alexandre da Costa seguiu o trabalho dele, ele é um ator, é um músico, ele segue com algumas questões musicais e bastante abertas, muito legais. Ele também tem um trabalho muito, muito bacana na relação dos objetos que ele faz com as trilhas que ele cria, né? Então, eu fui, além desse lado da música popular, que eu fui mantendo de modo oculto, né? Mas essa questão da oralidade, ou da redundância, ou da marca da memória do refrão, eu fui carregando comigo, né? O refrão, a ideia da repetição.
não é? Então, fui percebendo aos poucos, né? Quer dizer, esse parágrafo não surge assim rapidamente, né? Só depois de algum tempo que eu me dei conta que eu estava navegando, né? Tentando extrair sons dos trabalhos a partir dessa verbalização que foi sendo criada. Então, fui trabalhando um pouco a partir daí, né? Então, agora eu vou apresentar uma série de trabalhos, né? Que envolvem voz, né? Que foi sendo extraída, não é? Vamos ver esse PDF aqui, de situações instalativas, né? Quer dizer, a partir da instalação, como os trabalhos poderiam gerar uma sonoridade nesse encontro com os trabalhos, né? Ou como eu poderia também produzir uma sonoridade a partir das peças. Então, eu fiz uma instalação na Gentil Carioca, galeria aqui do Rio de Janeiro, em que eu, deixa eu pular aqui, a gente percebe melhor, né? Havia esse diagrama, né? Esse diagrama mostra a planta da galeria, vocês estão vendo aqui, né? Não sei se vocês veem o meu mouse. E aqui, no encontro desse desenho, né, que é um desenho com o qual eu trabalho, essa forma viral, também repetitiva, no encontro dessa forma com a galeria, surgem 3 paredes, essa e essa. E essas 3 paredes, elas foram sonorizadas, né? Era possível tirar um fone de dentro da parede, e cada parede continha um áudio diferente. Então, uma questão que me interessa muito é a circulação do visitante pela galeria, como vai encontrando os trabalhos, e nesse encontro, como a sonoridade pode estar sendo produzida. Então, cada uma dessas paredes continha áudios diferentes, né? O principal áudio foi gerado no encontro com esse diagrama. Então, essa posição que vocês me veem aqui sentado, né? Cada parede continha um pequeno banco e um pequeno fone. E nesse banco era possível sentar, colocar o fone, né? E escutar, na verdade, 3 grupos de áudio. O primeiro áudio, que eu vou tocar para vocês, foi feito a partir de um texto, né, relacionado com o diagrama. Um segundo áudio, o segundo grupo de áudios, eu relacionei uma série de situações minhas de fala ou de gravações em que haviam textos meus sonorizados, e um terceiro áudio, que era o último, havia uma série de experiências musicais construídas com uma espécie de heterônimo, né, um pseudônimo em que eu não dizia que era eu, não, pouco importava isso, mas o interessante era esses sons arrancados, né, da parede. Havia essa subantologia som com esse conjunto de textos de 85 a 2011, extraídos de diversas fontes, todos textos meus, né, e havia esse texto construído a partir do diagrama. E a gente lê aqui, né, esse termo vibrolução. É um termo que foi construído, né, pré-exposição, e até hoje, quando a gente faz a busca dessa palavra no Google, só existe uma referência para essa palavra, que é a minha exposição, uma palavra que não está no dicionário, né? É a vibrolução. Então, a ideia mesmo é que existe, não é? Na produção de vocabulário, invenção de vocabulário na relação com os trabalhos. Então, vamos ouvir aqui rapidamente, vocês vão ver que o texto vai mudar de registro. Tá? Vocês vão ver que são textos que passam a envolver apenas a minha voz, e são textos que foram construídos, áudios são construídos para escuta de fones, como a gente viu na fotografia. Há entre nós os espasmos da vibrolução. Recuar ou avançar são trajetórias laterais na área das considerações que interessam. Sob a articulação das visões parciais, um recorte inquieto se impõe entre nós. O olhar direto não consegue caminhar. Há algo que corta o caminho. Acidentes são mais que obstáculos. Todo sombreamento é desigual, felizmente. Trazer para a arena modalidades amplas de articulação dos refrões, frutos da inquietude calma, sopros e ressopros. Repetir de acordo com o movimento quebrado, a cada vez novamente arrancar.
1, 2, 3, 4. Sem arrependimento. Distraidamente, deixar-se tomar pelas fibrosidades das camadas ou estratos ou lineares, ou mesmo pelas sensações pontiagudas, cuja temperatura varia muito, sem regularidade. Ajustes imprevisíveis foram deixados de lado. Não será preciso fazer questão de apontar ou definir alvos. Não interessa capturas gratuitas, nem interessa associações quaisquer. Nada é impulso. Quando? Oh, figura de espanto e assombro. Ah, número de alívio e preguiça. Ou, nos estratos possíveis em revezamento último, coisas intensas, tal qual. À beira do abismo truncado, ao lado do assoalho. As vozes são do que se fala aqui multiplicadamente. Pequenos sopros incessantes, deitados no chão. Vamos aos exercícios coletivos. Corpos multiplicados. Falar em três, os três, a três. Costurando ângulos perfurantes. De hora em hora, até o esquecimento completo. Não nos conhecemos e confessamos em público o total desencontro. Eu lhe disse repetições. Você insistiu. Percursos. Eles gritaram, espanto e alívio. Nós sussurramos. Oh, ah. Ele, intrigas. Ela, soluções e saltos. Em coro, ruído de fundo revela maquinações. Bom, isso aí é uma leitura, né, do texto. No áudio presente lá na instalação, a segunda escuta trazia 2 pistas superpostas, a terceira 3, ele se superpõe 8 vezes, então você podia ouvir aquilo num certo momento, já na quinta, ou na sexta, ou na sétima leitura, com várias superposições de texto. Esse som ia se modificando um pouco com a soma das camadas, né? Ia perdendo um pouco a escuta, a compreensão das palavras, mas essa superposição não era com uma deslizamento de sincronia, então é claro que haviam sobras ali que iam construindo algumas camadas de textura, né? Bom, então... Ricardo, fala. desculpa, Diga. a gente está com problemas em termos de fidelidade da sua tipo de transmissão áudio. Acho que não é um problema que a gente vai conseguir resolver agora, mas eu queria perguntar se estas gravações estão disponíveis online, que é para depois a gente poder revisitar este trabalho. Se você chegou tipo, a disponibilizar estas gravações online. Então, Rui, não tem. Ok. Eu posso compartilhar com vocês, mas eu não tenho nenhum lugar em que elas estão disponíveis, né? Ok, não tem problema. Esses trabalhos foram exibidos uma única vez e nunca foram reativados. Olha, mas como não está dando para ouvir, não, é? Ouve-se com pouca fidelidade e baixinho. Ah, é? É. Ah, é? Não Então, sabia. essas nuances que você está a falar, acho que se perdem, porque há muita tipo compressão do áudio, porque acho que você está a tocar ou dos speakers do seu notebook e é o microfone está a apanhar,
Então, tipo, a qualidade de áudio não está muito boa, tá? Tá bom. Obrigado por você avisar. Então, agora eu estou preocupado, mas para não criar uma situação muito desconfortável para vocês e eu tentar me passar, enfim, os textos, né? Olha, eu sei que o tempo passa rápido. Esse aqui talvez eu mostre o trabalho, eu não coloque o áudio, né? Mas num trabalho do panorama da arte brasileira, eu fiz um longo diagrama que vocês podem ver aqui. É muito pequenininho, eu sei. Ele foi construído no vidro do Museu de Arte Moderna lá de São Paulo, com uma frase voltada para o lado de fora: se for preciso fugir. Então é uma fuga, né? É uma fuga. Chamei o texto de uma fuga. E o texto ele envolve a experiência do visitante na circulação da exposição a partir da ideia do olhar e do ouvir. Então, existem 5 etapas: caminhar um pouco, olhar ao redor, sentar-se aqui e colocar o fone. Ou então, a outra etapa seria caminhar um pouco, perceber o entorno, deixar-se envolver, chegar mais perto e olhar. Então, o que acontecia era, eu acho que eu tenho que toda hora voltar para poder aceder aos documentos nos seus vários suportes. E ai. Voltando ao PDF, rapidamente aqui, onde está meu PDF? Aqui, né? Voltando ao PDF, a gente vê que o trabalho nada mais era do que o diagrama aplicado na parede, no vidro, e um par de bancos, né? Que permitiam que esse diagrama muito longo fosse escutado, né? Então, era possível sentar-se em 2 pontos diferentes, em frente a esse mapa, e ouvir um áudio também produzido diretamente a partir da minha voz e para uma escuta no ouvido, né? Diretamente no seu ouvido. Melhorou o áudio? Talvez. Ou melhorou o volume da minha fala? Da sua fala aumentou o volume. Tá. Então, o que acontece nesse áudio é um áudio um pouco parecido, né? A fuga. Caminhar um pouco. 2, perceber o entorno. 3, deixar-se envolver. 4, chegar mais perto. 5, olhar. Caminhar um pouco. 2, olhar ao redor. 3, sentar-se aqui. 4, colocar o fone. 5, ouvir. Existe uma janela que me foi apontada e indicada. Pausa para aceitar ou rejeitar a missão. Estar a serviço. A serviço de quem? Aflorar as vontades, alinhá-las com o que é possível a cada momento, frente à circunstância. Oh! Ah! Para quê? Para quem? Não é preciso repetir mais uma vez as condições do jogo. Eu não existo, nem enquanto trânsfuga, nem como assombração, quanto menos qual entidade segura e estável, criatura laureada e esperada. Não existiu, existiu.
Sim, como sombra, errância estabelecida. Sim, como sombra, a quebra da moldura, a quebra da moldura, a quebra da moldura, a quebra da moldura. E que aquele que o trouxe para dentro e a trouxe para dentro. Você tem certeza do que está fazendo aqui? O que estou fazendo aqui? Repita a ação. 1. Caminhar um pouco. 2. Perceber o entorno. 3. Deixar-se envolver. 4. Chegar nas pernas. 5. Olhar. Repita a ação. 1. Caminhar um pouco. 2. Olhar ao redor. 3. Sentar-se aqui. 4. Colocar o fone. 5. Ouvir. Repita a ação. 1. Caminhar um pouco. 2. Olhar ao redor. 3. Sentar-se envolver. 4. Colocar o fone. 5. Olhar. Então, nesse momento do áudio, a palavra olhar e ouvir são faladas ao mesmo tempo, é um pouco um certo ponto de encontro entre a ação de olhar e de ouvir, e vocês veem, né, nessa fala, que eu talvez não esteja soando muito bem, pelo que vocês já me disseram aí, o que acontece é que na escuta com o fone, não é, a minha fala, ela acaba gerando uma escuta muito íntima, e você, no meio da exposição, sentado no banco, você ouve aquele som da fala no seu ouvido, com os fones, e é uma espécie de voz interior que é ativada ali, não é? Por acaso, nesse áudio, né, ali no Panorama da Arte Brasileira, no Museu de Arte Moderna, essa exposição, eu fico falando para a pessoa fugir dali, né? Fugir, se for preciso, saia dali. Quer dizer, lidando um pouco com esse estar dentro, estar fora da instituição, do museu, a importância da circulação, enfim, de você pensar o que você está fazendo ali de fato, né? Que me parece que é uma provocação necessária e sempre importante de ser feita. Afinal de contas, o que você está fazendo ali? Naquele lugar, dentro daquela sala, né? Então, você é forçado a se defrontar com aquela fala no seu ouvido, bem próxima, né? E pensar, bom, caminhar um pouco, olhar ao redor, sentar-se aqui, deixar as vozes interiores escaparem pela janela, fugir se for preciso fugir. De fato, se for preciso fugir, né? De fato, a gente sempre é colocado face a face essa questão, né? Vamos dizer assim, no quadro geral da economia da cultura da atualidade, né? O que eu estou fazendo aqui? E é preciso fugir, se for preciso, vamos fugir, né? Não vamos ficar aqui por que ficar. Existe algum lado de fora? A gente está apenas sufocado do lado de dentro? É preciso também abrir essa camada. Enfim, então esse áudio traz essa provocação. Um outro áudio, e eu estou já tem mais 3 arquivos que eu quero mostrar para vocês apenas, né? E vocês veem essas imagens? Não, né? Eu preciso compartilhar. Não, a gente está a ver, Ricardo, conjuntos, rebancos, Certo. exercícios e conversas, ok? Perfeito. É porque o Zoom tem um jeito de compartilhar que tem que ser arquivo a arquivo, né? É curioso isso. Essas peças aqui, elas são peças que têm uma porta, um banco e um obstáculo. Aqui vocês veem o obstáculo, os bancos e a porta. Isso pode ser montado de várias maneiras. E vocês estão vendo um pequeno fone ali, né?
Então, também, mais uma vez, uma peça feita com um áudio desse tipo, com a minha voz, que vai no ouvido do usuário ou do participante e coloca essa pessoa numa conversa com esse áudio. E essa peça, particularmente, né, que eu chamo de conjuntos, porque ele tem porta, banco e obstáculo, né? É um conjunto arquitetônico básico, você atravessa, você senta, são 3 verbos: atravessar, sentar, saltar. Então, pensando, né, nesse automatismo do visitante, existe uma outra peça, né, que envolve esse atravessar, o sentar e o saltar, 3 ações, né, que eu vou tocar para vocês aqui. Que está bastante baixo, Ricardo. Certo. É um mistério para mim por que ficou tão baixo, Rui. Eu acho que eu vou, talvez, mudar a configuração de áudio. Será? Sim, pode ter a ver com isso. A configuração do seu Zoom. É. Vamos ver se soa melhor agora. Não, Melhora? ainda baixo. Ainda baixo. Uhum. Conversas e exercícios. Estar através de um sentido. Melhora? Não. Não. Ricardo, uma sugestão, se você estiver disponível para isso, eu já percebi que não é de toda a maneira como você quer apresentar o seu trabalho. Você pode, por exemplo, fazer a partilha só do leitor de áudio, que assim a gente vai ouvir o áudio tipo, diretamente do leitor, sem passar pelos speakers do laptop. E a qualidade vai ser bastante melhor. Mas eu compreendo perfeitamente que não é a maneira que você quer apresentar o seu trabalho, mas se quiser, é uma opção. Como eu faço isso? Quando você partilha, em vez de partilhar um documento, você partilha o leitor de áudio que está a usar. Ah, certo. Só que a Mas gente... eu acho que tem uma forma de fazer o share screen aonde a pessoa habilita ali uma opção de, durante esse share, o áudio do computador também está sendo compartilhado. Nesse caso, ele poderia dar play e mostrar visualmente aquilo que ele quisesse e seguir no play que a gente ia Sim. ouvir. Sim, Ricardo, Também é uma opção. experimenta agora fazer um share de outro, a da sua tela ou de um documento, porque eu habilitei isso, tá? Tá. Tem que ir nas opções e aí botar para compartilhar o som do computador. Sim, tem um... Espera aí. Eu devo compartilhar o Sim, quando arquivo Skype. você no share screen tem opções avançadas de partilha. Espera aí, não é isto? Isto é para É. mim. Ah, Já vi. já viu? Mas se você estiver a Já fazer, vi. por exemplo, eu vou fazer tipo um share screen, vai aparecer, a 3 botões e você do lado, no More, e você vai habilitar o Share Sound. Acho que ele já fez, porque apareceu Já aqui. fez? Então vá, então eu vou sair do meu ecrã. Veio uma notificação aqui. Então vá, Ricardo, experimente lá. Vamos ver. E aí eu também compartilho. Você dá Somente o som. play na faixa, mas você vai compartilhar com a gente a imagem que você quer compartilhar. Não precisa compartilhar necessariamente essa faixa, porque essa faixa ela vai chegar para nós como um compartilhamento de som do computador. Atravessar, saltar, Perfeito.
atravessar, sentar, atravessar, saltar, sentar, saltar, atravessar, sentar, sentar, atravessar, saltar, atravessar, sentar, saltar, sentar, atravessar, saltar, saltar, atravessar. Exercícios e conversas. Atravessar, conversas e exercícios. Saltar, sentar, despistar através saltar, dos ritmos. Sentar, eu que escuto aqui, falo também. Sentar, eu que falo aqui, saltar, escuto também. Atravessar, rápido. Sentar, antes, saltar, durante sentar, e depois, saltar, que cada qual se vá ao próximo conjunto, saltar, deslocando na mudança mesma, sentar, mais e mais elementos, saltar, antes, sentar, durante, saltar, e depois, sentar, saltar de lá para cá, sentar, de cá para lá, atravessar, voltar ao mesmo saltar, traçado, atravessar, exercícios sentar, e conversas, saltar, conversas sentar, e exercícios, saltar, produção além das fábricas, saltar, não querendo, sentar, não sabendo, atravessar, sem querer, saltar, sem saber, sentar, dobrar saltar, e derreter metais, sentar, dobrar e derreter, sentar, atravessar, sentar, saltar, sentar, atravessar, saltar, sentar, saltar, atravessar, sentar, saltar, atravessar, atravessar, saltar, atravessar, sentar, atravessar, saltar, sentar, saltar, sentar, atravessar, sentar, atravessar, saltar, atravessar, sentar, saltar, sentar, saltar, atravessar, saltar, atravessar, sentar, atravessar, saltar, sentar, saltar, sentar, atravessar, sentar, atravessar, saltar, atravessar, sentar, saltar, saltar, sentar, sozinho, saltar, em grupo, sentar, em conjunto, convite sentar, irrecusável, nunca, saltar, faça sentar, o que quiser, saltar, faça o que não quiser, sentar, não querendo, deixando-se tomar saltar, por automatismos, atravessar, acredite sentar, que a sequência de gestos saltar, traz algo que você precisa, saltar, sem saber quem é você, sentar, quem sou eu, sem saber, sentar, sem querer, saltar, atravessar, sentar, saltar, sentar, atravessar, sentar, saltar, sentar, saltar, atravessar, saltar, atravessar, sentar, atravessar, saltar, sentar, saltar, sentar, atravessar, sentar, atravessar, saltar, atravessar, sentar, saltar, sentar, saltar, atravessar, saltar, atravessar, sentar, atravessar, saltar, sentar, atravessar, atravessar, saltar, atravessar, atravessar, sentar, atravessar, sentar, saltar, atravessar, saltar, atravessar, sentar, atravessar, atravessar, sentar, atravessar, saltar, sentar, atravessar, sentar, atravessar, saltar, sentar. A mecânica do exercício experimentalista saltar, constrói o contato mais direto possível da pele com o conjunto de membranas artificiais de ativação da obra, atravessar, suprassumo do movimento intelectual, cuidadosamente deslocado até a articulação do joelho, a inervação de músculos distantes, a química composta dos hormônios, respirar e calcular, perder-se no furacão, construir-me na explosão muscular, o brilho do encontro das células em qualquer parte do corpo, a alegria dos signos, fonemas repercutindo inaudíveis nas arquiteturas fora dentro, dentro fora, sentar, atravessar, sentar, atravessar, sentar, saltar, atravessar, sentar, saltar, atravessar, saltar, sentar, atravessar, sentar, atravessar, saltar, atravessar, sentar, saltar, sentar, saltar, atravessar, saltar, atravessar, sentar, atravessar, saltar, sentar, saltar, sentar, atravessar, sentar, atravessar, saltar, atravessar,
atravessar, sentar, saltar, sentar, saltar, atravessar, saltar, atravessar, sentar, atravessar. Eu, você, inventar percursos, sabendo-se ser percebido, percebendo-se em fuga, fugindo em direção ao outro, à outra, àquela, aquilo, para lá e para cá, produzindo curvas, desvios, nós absolutamente desprovidos de drama, revirando coletivamente na direção de um vazio silencioso qualquer. Qualquer nada, qualquer coisa, mas área ou terreno de deslizamento e redelineamento. Eu, você, 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 atravessar, sentar, saltar, eu, você, sentar, saltar, eu, você, atravessar, eu, saltar, você, atravessar, eu, sentar, você, atravessar, eu, saltar, você, sentar, eu, você, saltar, sentar, eu, atravessar, você, sentar, eu, você, atravessar, saltar, eu, você, atravessar, eu, sentar, você, saltar, eu, sentar, você, saltar, eu, atravessar, você, saltar, eu, atravessar, você, sentar, eu, você, atravessar, saltar, eu, você, sentar, saltar, eu, você, sentar, atravessar, eu, você, sentar, atravessar, eu, você, saltar, atravessar, eu, você, sentar, saltar, eu, você, 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 saltar, sentar, atravessar, sentar, atravessar, saltar, atravessar, sentar, saltar. Bom, agradeço a paciência. Eu tenho mais 2 áudios que eu queria mostrar para vocês. E aí eu vou, então, seguindo essa sugestão de vocês, técnica, né? Eu vou primeiro mostrar as imagens, depois a gente escuta o áudio com mais clareza, tá? Como a Daniela estava a dizer, Ricardo, você pode fazer isso ao mesmo tempo. Ah, posso? Podes. Certo, Daniela? Sim, sim. Pode experimentar agora. É porque o compartilhamento do som do computador é uma outra coisa, que independe da imagem. Então, é como se fossem 2 compartilhamentos de natureza diferentes simultâneos. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Queria mostrar 2 arquivos mais. Esse aqui... Vamos ver. Então, primeiro eu vou mostrar para vocês, vamos ver as imagens aparecendo. Então, aqui. Esse diagrama ele foi feito junto com essa peça, que eu chamo módulo de escuta. Então, essa peça foi desenhada para que você possa se acomodar ali e colocar os fones e escutar. Depois que ela foi montada, primeiro, numa exposição minha na Galeria Laura Alvim, onde tinha, aqui no Rio, onde a gente vê essa imagem e onde a gente vê o diagrama, depois eu propus à Galeria Gentil Carioca uma sequência de convidar 3 compositores, 3 músicos, 3 artistas sonoros para desenhar peças especialmente para escuta aqui, nesse módulo. Então, depois a gente vê nessa imagem e nessa imagem, eu não lembro exatamente qual é qual, mas eu consegui colocar 3 peças, né? Uma do Alexandre Fenerich, uma do Paulo Dantas e uma da Lilian Campesato. A única coisa que eu pedi foi que as peças fossem feitas com voz, né, que envolvessem voz, e que fossem feitas para o fone. Então, eu consegui dar uma sobrevida ao trabalho. É uma peça que eu gostaria de reativar com essa ideia de convidar outros compositores para desenharem peças especialmente para a escuta aqui.
Mas, originalmente, a peça foi apresentada, esse módulo de escuta foi apresentado para esse áudio que eu vou mostrar para vocês agora, que se relacionava com esse diagrama. Então, apenas um comentário em relação ao diagrama, para a gente escutar a peça. Vocês estão vendo que o diagrama ele é todo composto com O e com A, né? Esse diagrama ele se desenvolve em torno da ideia da imagem do artista, né? Que tipo de imagem, que tipo de artista queremos ser, né? O artista de vanguarda, o artista à frente, o artista atrás, o artista do lado, enfim, eu encontrei, agrupei termos aqui voltados a dois artistas, né? O O, essa interjeição virou também o Oiticica Hélio, ou Hélio Oiticica, e o A virou Alex Hamburger. Então o diagrama foi montado também com trechos de textos tanto do Hélio Oiticica quanto do Alex Hamburger, e o áudio foi composto então por esses termos que estão aqui no diagrama, né? Sobretudo tralalá, sobretudo sem sono e sem sonho, e aí alguns textos, tanto do Alex quanto do Hélio Oiticica. Então, vou tentar compartilhar o áudio daquela maneira que vocês me ensinaram, só que eu acho que eu não consegui fazer as duas coisas ao mesmo tempo, desculpem. Vou compartilhar novamente o áudio. Vamos lá. Sem sono, sem sonho, 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 ao redor, sono, distribuídos, sonho, ao redor, sem distribuídos, ao redor, sem sonho, experiência positiva de um viver sem negativo. sono, Voilà. distribuídos, sem sonho, ao redor, trajetórias balísticas, sem sonho, alegres vizinhos atravessados de viés, sono, Experiência positiva de um sem viver negativo. sonho, Voilà. articulações coletivas Sem desencontradas em conjunto, Sem sonho, na sombra e no sol, silêncio, sono, ontem tanto quanto amanhã, distribuídos, ao experiência redor, positiva de um sono, viver negativo. distribuídos, Voilà. ao sonho, distribuídos, sono, ao redor, sem sonho, distribuídos, ao redor, sono, Experiência distribuídos, positiva de um viver sonho ao negativo. redor, Voilà. sem sono, sem sonho, sem sono, sem sonho, sem sono, sem sonho, sem sono, desembaraçar franquias solares dos povos ao contrário. Desembaraçar franquias solares dos povos ao contrário. Pedagogia das vanguardas. Andar para frente e para trás. Avançar coletivamente de modo ruidoso ou em silêncio. Isto não é uma linha reta. Sem parar, em avanço conglomerado. A costura de um imenso parangolé imaterial. Tralalá, tralalá. Klangfarben Melodie, 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 Klangfarben Melodie. Manifestam! Bioconceitual. Bioconceitual.
Bioconceitual. Bioconceitual. Bioconceitual. Etc, Tralalá, 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 tralalá. Tralalá, tralalá, tralalá. O, Ó, o, ó, 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 o, ó, ó, o, ó, o, ó, 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 o, ó, O tempo como ó, vertigem do êxtase. ó, a, 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 Deslocamentos iconoclastas para a produção de valor a, frente ao cotidiano banal e burocratizado. ó, 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 o, ó, 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 ó. Intensidade do presente enquanto técnica de descolonização absoluta. Ah, 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 Sem luxo, humor e choque, trajes finos. ó, 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 ó. Experimentar-se como exercício de plenitude em circunstância aberta. Ó, a, 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 Arrancar a província de si mesmo, rumo ao experimentalismo avançado, incompreendido. pensamento mestiço, pensamento mestiço. Sem sono, sem sonho, sem artista sono, militante, sem sonho, artista sem como trabalhador sono, social, sem artista sono, ativista, sem artista de sem vanguarda, sem artista etc, anarquista, artista multimídia, artista intermídia, artista coringa, não artista, artista pesquisador, artista, 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 sem sono, sem sonho, sem sono, sem sonho. Música perigosa número 3. propor, 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 palavra pedra. propor, Propor, palavra pedra. propor. Ele tinha capro drebris. propor, propor, não há linha Propor. reta, Propor. nem nas coisas, nem na linguagem. Isto não é uma linha Propor. reta. Propor, 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 Eu como você. propor, 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 propor. propor, Changer au vif, c'est le rythme. tralalá, Antes, tralalá, depois, à frente, atrás, de frente, de trás, pela frente, por trás, ao lado, de lado, sem sono,
sem sonho, sem sono, sem sonho, sem sono, sem sonho, sem sono, sem sonho, sem sono, sem sonho. Bom, gente, tenho mais um áudio, mas que eu não vou colocar inteiro, que ele é longo. Eu vou colocar só em abertura, só para introduzir uma última série de trabalhos que talvez seja um pouco mais conhecida, que são as conversas coletivas. Inclusive, uma das conversas foi incluída pelo Rui e pelo Fernando, né, na coletânea que acompanhou o livro. Então, Daniela, eu não consegui saber como compartilhar as duas coisas ao mesmo tempo, porque ele pede no avançado para compartilhar o áudio. Depois, a imagem está numa outra aba, né? Mas se eu compartilho a imagem, ela sai da compartilhamento do áudio ou não? Eu não consegui. Não, então, não sai. O áudio do seu computador segue sendo transmitido para a gente, compartilhado com a gente. Então, acho que eu vou conseguir melhorar a minha apresentação nesse último trabalho, de modo que a gente siga a gravação com o PDF, tá? Então, primeiro, apenas esse conjunto de imagens para vocês verem como se dá essas conversas coletivas em termos da apresentação. Elas são roteiros que são desenvolvidos coletivamente por grupos com quem eu trabalho durante alguns dias. Em geral, isso é apresentado ao vivo, numa leitura ao vivo, junto da instalação, junto do trabalho que está servindo de eixo ali central do processo que está sendo trabalhado. Então, aqui a gente vê na Coreia do Sul, numa Bienal que eu participei em Busan, né, dentro da minha instalação, a gente fazendo leitura ao vivo, né? Então, essas conversas coletivas geram uma performance ao vivo, geram um arquivo de texto que pode ser publicado, roteiro, e gera uma peça de áudio a partir da gravação que a gente faz, né? Aqui, numa outra situação, a gente vê um diagrama lá no fundo, né, no espaço de showroom em Londres, a gente fez a leitura, né? Dentro do roteiro havia a palavra clique, né? Quando cada um lia essa palavra clique, a fotógrafa apertava a máquina. Então, a gente tem 7 fotografias, né, a partir desse clique. Então, tem assim sempre algum jogo de palavras que indicam uma ação do grupo. Aqui no SEGAC, lá em Santiago de Compostela, dentro da instalação, a gente está lendo o texto, né? Em Hamburgo, não é? A gente fez uma interligação de 2 praças na cidade, e a partir dessa caminhada foi gerado o roteiro. Está aqui a apresentação numa das praças, né, no centro de Hamburgo. Aqui em Viena, num café do Kunstlerhaus, em Viena, também a apresentação do texto com os microfones, né? Na Bienal de São Paulo, a gente leu dentro da instalação, tinha um diagrama ao fundo que também servia de referência para a conversa coletiva, uma outra imagem, né? Aqui a gente vê de costas no canto o Brandon Labelle, que participou desse momento, da elaboração dessa conversa, né? Bienal de Kiev, numa situação de uma leitura ao vivo, no Museu da Pampulha, em Belo Horizonte, enfim, eu tive a chance de fazer isso em muitos lugares diferentes. Em Chicago, na exposição que eu fiz lá na Universidade de Chicago, tem instalação e os trabalhos ali, a gente faz a leitura na abertura da exposição. Também numa residência que eu fiz em Vancouver, esses são os alunos, né, todos com quem eu desenvolvi a conversa coletiva. Também foi um grupo muito grande, a gente tinha várias línguas envolvidas aí, foi muito interessante. O português, claro, mas o inglês, que botava todo mundo em conjunto, em contato. Havia o espanhol, havia francês, havia nepalês, 2 tipos de chinês, coreano, enfim, tudo isso estava presente no roteiro final, né? A gente faz a leitura, a gravação, tem ali 2 módulos de escuta que a gente construiu lá. Eu não consegui trazer de volta, isso acabou ficando por lá. Enfim, nem sei como está essa utilização nesse momento, virou um sofá. Na Suécia, no Tesla Kunsthalle, a gente também fez lá uma oficina e uma leitura. Em São Paulo, na Casa Tomada.
enfim, tem as situações mais diversas. Aqui no Oi Futuro, temos aqui a Luísa Crossman, Lucas Sargentelli, a Virgínia Mota, o Rafaéis, enfim. E um dos exemplos de como é montada essa conversa depois, né? Então, tinha um diagrama aqui na cidade uma cidade da Alemanha, agora não esqueci o nome, havia uma exposição, o diagrama ficou na parede, vocês podem ver o fone e o roteiro impresso, então era uma maneira de escuta a posteriori que existe essa, né? A gente tem o diagrama e tem o áudio ali disponibilizado. Num Panorama da Arte Brasileira 2017, a gente também fez lá uma conversa, aqui no fundo tinha um diagrama na parede que serviu de referência, enfim. Em Viena também, na Generali Foundation, durante uma exposição, havia esse diagrama meu, local global. Dessa vez a gente fez uma leitura ao vivo, andando em frente ao diagrama, né? E não gerou uma gravação muito boa, mas gerou um vídeo curioso dessa leitura. Enfim, no MAC de Niterói, né, em torno dessa peça. Enfim, então são situações muito diferentes. Sesc São Paulo, Sesc Santo Amaro em São Paulo, fizemos lá um grupo de pessoas ligadas à dança, fizemos a leitura assim frontal, né? Então, são muitas possibilidades. Então, o que eu queria mostrar para vocês é uma dessas experiências, né? Para terminar a minha apresentação, desculpa o que está se estendendo bastante, vou, então, compartilhar o áudio e uma dos roteiros, né? Por acaso, o áudio que eu vou compartilhar foi o áudio que aconteceu em desculpem aqui, eu acho que eu peguei o documento errado. O áudio que ocorreu em Hamburgo, como a gente está vendo aqui, né? Então, vamos lá, vamos ver se dá certo. Por favor, me digam se o áudio não tiver. E só o início do áudio, que ele é um pouco longo, são 22 minutos, só vou colocar os momentos iniciais, tá? Stepping out, tap dancing, dancing around, circling a form, naming a sentence, Tackling a city, forming a line, dividing a place, following the line, looking for a goal, ending up somewhere, pointing a direction, turning around. Ricardo, a qualidade não está muito boa. É bem possível que não dê para fazer o share da imagem e do som ao mesmo tempo. Pelo menos o que eu estou a ouvir não está muito bom. Tá, vamos dar privilégio ao áudio, então vou colocar os momentos iniciais do áudio, tá? Aí a gente... Obrigado por avisar, Rui. Não, tá bom. Stepping in. Stepping out. Tap dancing. Dancing around. Circling a form. Naming a center. Tackling a city. Forming a line. Dividing a place. Following the line. Looking for a goal. Ending up somewhere. Pointing a direction. Turning around. Cutting the line. Having two lines. Moving them. Two parallel lines. Going into the same direction. But never meet. Two crossing lines. I wait to let you cross my line. You wait, so we bump into each other. Creating a special point. Stepping in. Stepping out. Stepping in. Stepping out. Stepping in. Stepping out. Stepping in. I hear Stepping the sound out. of voices. Stepping in. Stepping out. And a working Stepping day in. begins. Stepping out. My Stepping souvenir in. is Stepping misfortune. Stepping And a in. burning Stepping heart out. within. Stepping in. I am Stepping a out. wild child. Stepping in. Stepping I am out. a wild Stepping child. in. Stepping out. Stepping in. Stepping out. Stepping in. Stepping out. Stepping The erotic in. shop Stepping offers out. a Stepping cabin in. for €3 Stepping per out. hour. Stepping in. Stepping And the out. entrance marked Stepping with in. colourful Stepping dangling out. curtains Stepping in. gives a Stepping sense of Stepping secret in. lives Stepping out. breathing Stepping underneath in. the Stepping surface out. of the Stepping square. in. Stepping out. Stepping Errer. in. Stepping out. Petit A. Stepping in. Commettre Stepping out. une erreur. Stepping Se in. tromper. Stepping out. Stepping Petit B. in. Stepping Aller out. d'un côté Stepping et in. de l'autre, Stepping sans out. but, Stepping mais in. direction Stepping précise. out. Stepping in. Où aller? Mais où vais-je? Là-bas, plus loin,
ne pas s'arrêter. Qu'y a-t-il derrière la montagne? Moving, swerving, deviating, pushing forward, taking detours, improvising on the fly, getting lost, searching blindly for an outcome still unknown, yet with an exact point of endings, finding moments of deviation. With a soundtrack of distraction, clouding out all clarity, noise, in our minds, in the sphere, deviating what we hear. Stepping in, Stepping out. stepping in, Stepping out. stepping in, Stepping 11 out. hours Stepping 34. Stepping out. Sitting at Stepping Traumzeit in. to observe. Stepping out. stepping in, Back Stepping sound out. of stepping construction. in, Stepping Slash out. stepping in, Workers Stepping are redoing out. the streets. stepping in, Stepping out. Place is Stepping in. quiet. Stepping People out. walking Stepping in. towards the first Stepping thing to out. do of the stepping day. in, Stepping out. Young stepping man in, slash Stepping out. DHL in. man Stepping slash out. stepping in, office Stepping peoples out. stepping slash in, Stepping neighbors out. stepping question in, mark. Stepping out. stepping in, Windy-ish Stepping out. equals stepping in, small Stepping out. winds. stepping in, Stepping Tools. out. stepping in, Agenda Stepping notebook. out. stepping Map. in, Stepping out. stepping in, Stepping Cut. out. stepping in, Stepping out. Contact. stepping in, Stepping Deviation. out. stepping in, Stepping Cutting. out. stepping in, Cut Stepping out. open. stepping in, Make Stepping deliberate out. stepping incision. in, Stepping out. There is no place in the city where you can just sit or stand anymore. There were benches, but the city decided to cut them in here. Ding dong. This sound is typical Hamburg for me. 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 All the churches here have the same tone. Let's stay a little. We can sit and think about the way we want to do a deviation and how to do it in a practical way. Stepping. Bom, gente, eu agradeço novamente a paciência da escuta, não nas melhores condições. O áudio segue no total de 20 minutos, o roteiro, enfim, vai se expandindo, tem muitas outras situações, aparece um pouco de língua dinamarquesa também, além do alemão e do inglês e do francês, tem um momento que entra o português, e tudo isso foi feito a partir de uma caminhada pela cidade. Talvez para fechar, eu não vou mostrar o arquivo, mas eu tinha também salvado uma página muito engraçada que tem a ver com o nosso assunto, que quando um trabalho que eu fiz no ano 2000, ele foi adquirido, né, em 2003 pela coleção da Tate. Mas a Tate nunca havia mostrado o trabalho, por falta de espaço, por várias razões. Eu tinha ficado muito desanimado, porque não tinha o menor contato com a instituição e o trabalho não aparecia. Quando a Tate inaugurou a nova aba, nova segmento do museu, que eles chamaram Tate Modern, eles resolveram colocar o trabalho numa sala e entraram em contato comigo. Eu fiquei bem feliz. Isso foi em 2016. Ainda assim, o trabalho não estava 100% montado, mas estava quase montado, porque ele envolve 4 peças, 2 diagramas. Mas um dia me escreve a curadora dizendo o seguinte: bom, para a inauguração dessa nova Tate, nós estamos convidando pessoas muito eminentes, com muita repercussão, para fazerem situações aqui no museu. Uma delas é a irmã da Beyoncé, Solange Knowles, né, que é uma cantora pop e tal. E ela está querendo gravar o vídeo dela pela Tate. Você autorizaria? Nós estamos recolhendo autorizações dos artistas. Eu falei, claro, não tem problema.
eu autorizo, se ela quiser passar pela minha sala, não tem problema, embora o trabalho não é mais meu, é da Tate, eu não tenho mais direito sobre os trabalhos. Mas aí me escreve a curadora, alguns dias depois, dizendo que a Solange Knowles tinha escolhido só o meu trabalho para gravar o vídeo. E aí ela gravou um vídeo ali, um vídeo musical, na minha sala, mas logo começam a aparecer notícias na mídia dizendo a nova instalação de Solange Knowles, quer dizer, o artista desapareceu completamente, porque evidentemente que a cantora pop é muito mais forte, não é, em termos de repercussão. As agências de notícias, os fãs clube reagem assim em segundos. Era muito engraçado percorrer as notícias, né? Até que entrou no site da Tate, alguns meses depois, a notícia, né? Eu não consegui contato tentei contato com a Solange Knowles, até para puxar um papo e agradecer o interesse e tudo mais, mas esse que um belo dia aparece na página da Tate, né? E está lá hoje, né? Vocês podem olhar, né? Talvez esse possa ser o último compartilhamento meu, eu não sei, né? Então, esse encontro totalmente ao acaso da grande musa, né, irmã da Beyoncé, do mundo pop, uma pessoa importante, enfim, tem gente que gosta mais dela do que da própria Beyoncé, que ela não é tão, né, não usa tanto a indústria cultural, né, mas ela trabalha com moda, com arquitetura, então tem ali, ela fez um pequeno diagrama, curiosamente, de alguns momentos do trabalho dela, e o último vídeo que aparece é esse vídeo musical que ela faz no meu trabalho. Então, esse encontro totalmente inesperado, né, eu reputo isso ter acontecido por conta dessas questões que eu estava falando no início do trabalho, que atravessam o meu trabalho. Né? Questões da ordem da comunicação, de uma conversa com a indústria cultural, né? A presença latente dessa musicalidade, desse lugar de redundância da oralidade. Então, eu tinha separado esse link, né, como último elemento. Não sei se está muito longo, se ainda coloco isso só para fechar. Coloco isso, ok. Então, vamos a esse link. Né? Aqui está no Chrome. Vocês estão vendo? Escuta-se? Sim.
E assim retornamos. Obrigado, Ricardo, pela sua apresentação e pelo seu tempo. Agora vamos abrir, pouco tempo nos resta, a sala para perguntas. Alguém tem questões ao Ricardo para colocar? Enquanto as pessoas pensam. E também podem escrever, a gente já avisou da última vez, se quiserem, podem escrever também. A Gabi, você quer fazer uma pergunta ao Ricardo? Você ligou agora a câmera? Quer? Gabi, a gente... Ahí va. sim. Hola. Sí. Hola. No tengo preguntas. Hola, Ricardo. No Hola, tengo hola, preguntas, pero sí un comentario. Me gustó mucho que el material que uses para las conversaciones sean las de las voces en vivo. En tanto, el tema de las conversaciones tiene que ver con tu forma de activismo, diríamos, ¿no? No sé si me explico o si se entiende. Sí, sí, yo comprendo. Lo que pasa, Gabi... Que sea la voz humana, que sea la voz participante, que no sea grabada, que no sean instrumentos o máquinas, que no sean sistemas de reproducción, sino que sea producido ahí en vivo. Me pareció como muy entrelazado, muy coherente, muy sólido, muy fuerte. Gracias por su pregunta. Lo que pasa, Gabi, es que cada situación que tenemos en estos diferentes sitios trae como que las provocaciones que utilizamos para empezar el proceso, ¿no? Pero después que empieza el proceso es algo que hay un flujo de conversación. La conversa entra numa fluência, que é muito similar a estarmos sentados num bar, não? Hablando, charlando. Pero, para empezar, eu trago algumas provocações, claro, que estão relacionadas com o sítio da exposição, ou o tema que nos coloca todos juntos, ou algo que está en el aire naquele momento que nos moviliza a todos. Isso para empezar, não? E depois seguimos, não? Aquí en Córdoba, yo vivo en Argentina, en Córdoba, ¿sí? El teatro de acá de Córdoba, el teatro cordobés, se caracteriza mucho por partir de conversaciones. Los guiones parten de conversaciones que se provocan a partir de algo. Y lo interesante de esto en realidad es que la conversación provoca y deviene algo idiosincrático del lugar. Acá en Córdoba hay mucha obra de teatro que parte de la voz propia del cordobés, del personaje local. No es la obra, no sé, Hamlet o un guión. Sí. Y eso es como lo que produce identitariamente. Yo lo escuché en tu conversación. Me pareció más distante la versión de Hamburgo. O me distancio un poco ahí. Sí. Sabe que la primera conversa colectiva fue hecha en Córdoba, con Karina Cagnolo y sus estudiantes. Y fue una exposición que fue curada por Gerardo Mosquera en 2010. No, 2010, tal vez. ¿Mira? Sí, fue la primera experiencia, ¿no? No tenía muy clara ainda la metodología, pero ¿tú conoces Karina Cagnolo? Sí. Trabajamos en la misma universidad, en la misma facultad. Y ella, hemos trabajado juntas en Sepia. No sé si conoces. En el Centro de Arte y Investigación en la Universidad Nacional de Córdoba.
Sí, sí, sí. Creo que Karina tem la grabación de la primera conversación, porque fue hecha en conjunto con Karina y sus estudiantes y fue la primera experiencia, ¿no? Yo le voy a preguntar. Sí, Qué bueno, muchas gracias por compartir. claro, claro. No se te escucha, Rui. Sim, mais perguntas para o Ricardo? Enquanto as pessoas pensam, eu tenho uma pergunta para o Ricardo e que tem a ver com a conversa e que tem a ver com o ato de apresentar e de eu te colocar questões e essa importância de haver confusões, desencontros, deslizes. Houve uma altura na apresentação porque o áudio estava mau e eu faço a pergunta ao Ricardo se temos possibilidade de ouvir esse som no arquivo online. O Ricardo diz, não tenho, e fica meio tipo renitente, e depois eu percebi porquê. Porque depois a seguir você diz, os sons são ativados, ou seja, os sons que você cria e grava estão intimamente ligados, naquele caso dos trabalhos de instalação, a um espaço, a uma situação espacial, a uma coreografia. Daí também a insistência de sempre apresentar as imagens com som, porque esses arquivos não existem sem esse espaço, sem esse diagrama que você criou. É correto? Fazer essa análise? Sim, Rui, com certeza. De fato, eu não tenho eles disponibilizados. Eu fico pensando, quer dizer, claro, em abrir uma página no SoundCloud desses, com esses arquivos, né? Porque senão eles ficam inacessíveis. Mas o fato de não ter feito até hoje foi numa espécie de displicência e também não perceber que só o arquivo ele não traz a informação completa do que seria aquilo, né? Então eu fico reticente em fornecer apenas o arquivo de áudio, porque a apreciação seria muito limitada. Mas o fato é que é impossível, né? Essas situações acabam ficando inacessíveis, a gente faz o trabalho uma única vez e tem poucas chances de fazer. Aquela situação da Gente Carioca é muito difícil ser refeita. Algumas peças, elas são remontadas, e aí existe a chance. Mas, de fato, como a situação do compartilhamento é muito importante também, eu me disponibilizo claro, compartilhar os arquivos de áudio para que essa escuta se dê melhor do que teve aqui, né? Mas a gente já sabe, a partir de agora, que eles existem ou com diagramas, ou com uma situação espacializada, ou com a situação performativa, né? Que, de fato, seria um momento que seria mais apropriado de construir a escuta. Quando possível, eu tento construir esse momento com um diagrama, com um áudio ali disponível, né? Em geral, procuro fazer isso. Mas como nem sempre essa situação expositiva ela se dá, né, na velocidade que a gente gostaria, os áudios acabam ficando ali em arquivo, né? E a gente perde o acesso, né? Então, mas eu acho que a sua observação é correta, sim. Eles foram feitos para uma escuta nas instalações e uma escuta em áudio, em fone, não é? Sobretudo por essa questão da voz, né? E quando aparecem essas conversas coletivas que já são coletivos de vozes, né? A escuta, a melhor escuta se dá nessas situações desses ambientes, né? Naquele caso de Hamburgo que eu mostrei a vocês, havia um diagrama que foi impresso como um mapa e tanto num café, numa praça, quanto na outra praça havia uma biblioteca municipal. Nesses lugares você podia pegar um fone sem fio, pegar nas suas mãos o mapa e sair desses lugares para a praça, ter essa escuta com o mapa na mão e com aquele ambiente da cidade. Porque se a gente tivesse escutado o áudio inteiro, a gente vê que há menção em várias regiões da cidade de Hamburgo. Quando a gente pega o mapa, a gente vê que 2 praças estão interligadas, então esse áudio ele resulta de uma caminhada de 7 horas que fizemos entre uma praça e outra, não é?
em Hamburgo, uma caminhada circular. Então, de fato, aquela escuta está diretamente relacionada à cidade, né? Mas, de fato, ter esse momento dessa escuta na cidade, ela se torna uma única vez acontece. Depois é muito difícil evocar novamente isso, né? Então, a gente tem que se contentar com uma escuta em separado. Também queria fazer um comentário. Não sei se é bem uma pergunta, mas é um comentário a partir... É o que eu depreendo aqui de algumas anotações que eu fiz. E acho que tem a ver também com algumas questões que surgiram nos outros encontros. Então, e como você não esteve, Ricardo, nos outros encontros, eu vou falando, mas eu acho que imediatamente você vai entender que questão é essa. Que foi uma coisa que realmente apareceu em repetição. E aí, pensando nessa questão da repetição dessas questões nos 3 encontros que tiveram até então, eu também penso nas diferenças e nas semelhanças que houveram nas falas, e eu não sei o que o Rui acha, e o pessoal que está aqui, mas eu achei a sua fala talvez a que produziu mais desvio, não como um demérito em relação às outras, mas eu acho que os outros 3 artistas, eles talvez tenham uma identificação mais fácil com esse campo delimitado da arte sonora, ou pelo menos aquilo que se denomina como tal, e não também que essas pessoas estejam identificadas com esse território de um jeito acrítico, sem questões, porque a gente sabe também que essas denominações trazem problemas. Mas talvez você seja um artista cuja prática transita mais, e você tem toda essa questão da arte conceitual, né, em termos de pesquisa, os cursos, tem isso na sua prática. Então, eu acho que é uma coisa compreendida aqui, que a gente vê menos identificado 100% com esse território, apesar de ter uma interseção, né, com esse território muito clara também. E aí, então, falando a partir dessa minha impressão, né, de que a sua fala talvez seja que produz mais desvio, aí eu penso no que a gente conversou, esses 3 encontros, que foi o que se repetiu, que foi, para ser bem específica, a gente falou de uma crítica que o trabalho do John Cage tem acontecido, uma crítica em relação ao trabalho do John Cage, principalmente pelo Douglas Kahn, em relação a essa panauralidade do John Cage e uma certa noção de que tudo soa, de que tudo é música, até equalizar som e música. E a crítica seria, então, na direção de dizer que isso poderia desembocar ali num universalismo meio bobo, meio abstrato, embora eu, particularmente, acho que a gente pode achar no meio do caminho também. Não acho que dá para reduzir o entendimento dele e aquelas proposições e o modo de encarar a questão do sonoro e da oralidade dessa forma. Mas aí a gente, então, debateu nos 3 encontros, em relação às apresentações, uma questão do som por ele mesmo. E aí, por que eu estou falando isso? Porque eu anotei aqui que você diz, né, o choque do corpo com o trabalho de arte produz um efeito sônico, um momento percussivo. E eu achei interessante porque eu falei muito da coisa do objeto de arte nas outras apresentações, e às vezes eu sinto que isso é uma preocupação que não estava tão presente. E tudo bem, porque cada artista vai ter o seu... Só que eu, particularmente, penso muito nessa coisa dos objetos revestidos por camadas. E você fala dessa coisa da textualidade, e eu vejo muitos trabalhos em som, ou que lidam com esse território, também muito revestidos por isso. Talvez, para mim, eles explicitem essa questão. Então, como o Seth King Cohen coloca, com essa discussão da arte sonora não coclear, significaria que escutar um trabalho em arte sonora é também ler. Então, ele tem uma posição mais radical nesse sentido, uma intertextualidade latente em todo o som, coisa que é bem diferente do John Cage. E aí fica essa coisa, né? Se a arte sonora traz uma questão sobre a experiência mais imediata, mais o som por ele mesmo, mais imersiva, ou, por outro lado, tem a minha opinião, porque eu concordo com o Seth King Cohen, de que talvez a arte sonora hoje explicite essa dimensão intertextual dessas mediações. Aí quando você diz que o corpo entra em choque, né, com o trabalho de arte, eu penso muito nessa questão dessas mediações, e que quando a gente está em contato com um objeto de arte, seja lá o que for, essa experiência ela não se esgota no imediatismo, né? Tem algo que reverbera e que vai sendo traduzido infinitamente, vai sendo mediado infinitamente. Que aí eu acho curioso que você nomeia essa coisa, esse acontecimento, como efeito sônico. Então, a camada sonora, ela entra
para designar esse choque. Eu acho isso interessante, porque quando o John Cage evoca o sonoro, cai mais nesse lugar desse universal, disso que está acontecendo o tempo todo. E aqui não, né? Não está acontecendo o tempo todo. É um acontecimento preciso de encontro. Enfim, eu achei isso interessante. Legal, Daniela, seu comentário. Pois é. Esse lugar da crítica sempre foi muito, muito caro para mim, assim, né? Sobretudo, marcando um pouco o meu início de processo, né, de trabalho, não havia figura dominante do curador no circuito de arte. Havia ainda essa sensação ou essa noção, como as pessoas costumam dizer de modo leviano, né? Antes era o crítico, agora é o curador, depois foi o curador, enfim. Então, a figura, o lugar de interesse do circuito era o lugar de evocação desse lugar que a gente nomeia mal ainda, esse termo não é suficiente, o lugar da crítica, né? Porque é mais do que isso. Da mesma maneira que a palavra arte, a gente também, né, e som, a gente sempre está, música, né, a gente está sempre avançando para além do limite desses termos. Também a crítica, né, é um termo suficiente, mas o que me interessa muito nisso é essa fala que é produzida no encontro com os trabalhos, né? A crítica mais interessante sempre foi muito radical em reconhecer esse enfrentamento das obras, né? Porque a má crítica é aquela que prescinde dos trabalhos, né? Não preciso de trabalho nenhum, porque eu só vou falar o que eu quero, mas o trabalho é aquele regulador de uma fala que não pode tudo, né? Ela vai ter que se medir com aquela materialidade, vai ter que se confrontar com aquela materialidade, e vai ser constrangida por aquilo e também vai remoldar aquela materialidade, vai ficar essa briga, esse confronto. Esse lugar da crítica sempre foi muito caro para mim, como lugar de produção de valor das obras, né? Crítica e teoria. Então, esse choque, que vem a ser também, né, se a gente não quer esse lugar da crítica na mão dos críticos, né, entre aspas, os especialistas, está na mão de todos, né, de todos e qualquer um, de qualquer um, né, qualquer um bate no trabalho e fala o que quiser nesse encontro, né? Essa fala também vai ter o valor de uma fala feita nesse encontro. E se tem alguma importância nos trabalhos é esse encontro, né? Se os trabalhos valem algo, essa dimensão instituinte, né, que produz fala, inventa vocabulário, inventa modos de falar, né? Então, esse lugar sempre foi um lugar que eu tentei me aproximar com muito cuidado, né? Sobretudo também tendo navegado nesse lugar do escritor, né? Que se confronta com o trabalho de terceiros e tenta escrever algo, né? E também o lugar, né, que produz uma escrita, uma fala, né? Eu gosto muito de um termo que eu vim descobrir na época que eu fazia doutorado, que vem do romantismo alemão, que é Künstlertheorie, a teoria de artista, né? É uma fala que surge, não é? Não é a teoria no seu rigor convencional, científico, dogmático, mas é um pensar radical a partir da obra que os artistas desenvolvem, não é? Então, esse lugar desse choque, eu sempre fui tentando perceber, sempre foi muito importante para mim ver esse lugar desse encontro como um lugar gerador, produtor de fala, né? Diferente daquela ideia inibidora do modernismo que os trabalhos de arte produzem a nossa mudez, a gente tem que ficar calado, né? O silêncio dos museus constrangedor, super constrangedor, né? Não pode falar nada no museu. E a pior coisa, né? A obra como esse dispositivo inibitório da população, né? As pessoas não querem entrar no museu porque não pode falar, não pode, né? Então, ao contrário, né? A obra de arte sendo esse lugar da produção de fala, né? Então, esse lugar sempre pareceu um lugar gerador, né? E esse encontro, esse clash, né? Esse barulho, essa percussão, né? Evidentemente que eu não vou me lançar na tela do Van Gogh, na tela do Pollock, né? Seria lindo, mas como se dá essa batida, né? Esse encontro dos corpos. É claro que aí tem uma expressão que foi popularizada pelo Ferreira Goulart no Brasil, que é o famoso embate corpo-obra, né? Com todo o limite do Ferreira Goulart, né? Enfim, vamos respeitá-lo, já está em outra vida, mas, infelizmente, depois do neoconcretismo, ele, enfim, foi para a minha geração, né? Era terrível o Ferreira Goulart dos anos 90, que ele se colocava contra a arte contemporânea.
Mas o Ferreira Goulart, lá dos anos 50, não é? 60, eu acho que deve ser celebrado nesse encontro, né, que ele chamava do embate corpo-obra. Né? E ele, inclusive, tem textos em que ele diz que não há nada entre o corpo e a obra. Incrível. Porque hoje a gente só vê tudo entre o corpo e a obra. Né? A gente nunca consegue chegar lá. Mas, enfim, esse encontro é um encontro gerador, né? Gerador dos processos. Então, foi um fio que eu fui tentando entretecer e puxar, não é? Desse lugar. Inclusive, eu vejo as conversas coletivas como um momento, de fato, que eu tenho no meu trabalho de construir, né? Em forma de oficina, ou de encontro, ou de workshop, um momento em que eu consigo ter uma proximidade máxima com o que seria, entre aspas, né, as pessoas interessadas no meu trabalho. Então, a gente consegue se encontrar por uma semana, vamos dizer assim, em geral são menos dias, 3, 4, 5 dias, e bater um papo, né, que é um papo na deriva de uma conversa. A gente começa falando de uma instalação e depois pode estar falando, certamente, da pandemia, e está falando do problema de segurança, está falando de outros problemas. Né? Então, a gente tenta trazer para esse texto da conversa coletiva tudo que brota nesse momento de encontro e é reconstruído na forma de uma leitura encadeada, né? Na sua rítmica, nas suas traduções, nas suas falas ao mesmo tempo, às vezes momentos de improviso, enfim. Então, mas, de fato, esse momento desse encontro é muito caro para mim, né? Como momento gerador desse processo. Ricardo, já são 8h06 e queria lhe perguntar se você tinha tempo para mais uma pergunta ou duas. Sim, tenho. Pode? Não tenho Pode. nada. Sim. Agradeço a sua generosidade. A quem quiser fazer uma pergunta, por favor, esteja à vontade, senão eu vou ocupar esse slot de forma egoísta. Então, acho que a primeira coisa, e não querendo tentar a reabilitar o Ferreira Goulart, eu nem conhecia essa faceta do Ferreira Goulart nos anos 90, mas muitos dos textos do Ferreira Goulart nos anos 50 e 60 são realmente incríveis e antecedem muitos textos anglófonos que são ensinados nas faculdades de arte sobre a escultura no campo expandido, da Rosalind Krauss. Os textos do Ferreira Goulart são realmente incríveis e têm uma previsão, uma projeção, um sentido do que é que vai acontecer incrível, é realmente incrível. Mas eu passo agora à outra questão que é importante e acho que tem a ver com o seu tipo de comentário. Você, durante a sua conversa, fala de uma tensão com a indústria tipo cultural, ou seja, a indústria cultural é obviamente um diagrama no seu trabalho e acho que em parte, apesar de você falar, de dizer que tem muito cuidado com isso, acho que em parte eu percebo isso como um movimento de resistência, porque você, a mim parece-me que no seu trabalho é contra a fragmentação entre o artista, o crítico, o historiador de arte e o curador. Porque é que há de haver essa profissionalização do mundo da arte, enquanto você tenta com muito cuidado fazer essas coisas tipo no seu trabalho, porque você é contra essa fragmentação que a indústria cultural impôs. De repente o artista deixa de poder pensar onde é que vai a sua obra no espaço, que tem que haver um crítico que valida o trabalho, tem que haver um curador, há toda uma tradição e um cânon que se impõe. Acho que o seu trabalho é uma forma de resistência a isso, não é? Perfeito, Rui, ótimo comentário, acho que você acertou aí na mosca, né? Porque, de fato, eu diria indústria cultural e, sobretudo, a tal da economia da cultura que se refaz com o neoliberalismo, né? Porque, de fato, a economia neoliberal ela reorganizou todo esse campo da cultura, porque a gente sabe que o campo da arte e da cultura ele é fundamental para a governabilidade das grandes corporações e tudo mais, né? Então, existe essa arte de situação, vamos dizer assim, né? Se na arte moderna a gente era sempre contra, a arte era sempre contra, na arte pós-moderna, neoliberal, contemporânea, a gente tem que tomar todo cuidado, porque a gente, se não tomar cuidado, a gente vai reforçando os esquemas. Isso no mundo das artes visuais é muito forte, porque, de fato, as artes visuais elas movem uma economia muito forte, né? As grandes indústrias, as grandes corporações, enfim, os grandes colecionadores do mundo financeiro, financista,
precisam da obra de arte para esse jogo especulativo do capital, né? Então, isso é muito visível, muito visível. Então, quando eu comecei a trabalhar nos anos 80, era muito frustrante, nós que tínhamos 20 anos, ver artistas como Elliot Sica e tantos outros, que eram artistas que também não se conformavam a essa economia básica da cultura, e, ao mesmo tempo, o que se apresentava para a gente era essa operação muito redutora da obra de arte. Muita gente se contentava com esse processo de produzir a obra e aquilo sair diretamente para o arquivo, sem nenhum outro tipo de encontro da obra frente à sociedade. Então, o meu trabalho, e o do Alexandre da Costa, e o dos meus colegas, o Alex Hamburger, a Márcia X, e outros com quem a gente trabalhava na época, né? A gente conversava sobre isso, e isso não nos satisfazia de maneira alguma. Então, a gente ia buscar uma informação. Lembrando que o Brasil tinha saído de uma ditadura, e, no final da ditadura, a indústria cultural entrou com tudo, porque todo mundo via o mercado como progressista frente ao período estatizante da ditadura. Então, vamos surfar na onda do mercado, porque aquilo parecia nos liberar, né? Mas, ao mesmo tempo, isso criava uma dimensão muito medíocre para o que podia se esperar da obra de arte, né? Então, de fato, era assim, um esforço compartilhado em não cair nesses nichos de divisão de trabalho do artista, do escritor, do curador, disso e daquilo, né? E trazer, reconhecer para o artista contemporâneo, esses papéis todos, né? Marcel Duchamp nunca precisou de curador, pelo contrário, eles organizavam exposições, organizavam revistas e publicações, né? Então, num certo momento, parecia que as pessoas tinham esquecido disso tudo e que era preciso cada um estar no seu nicho, e o artista não tem que estar nesse nicho, e nem o curador, e nem o crítico, evidentemente. Cada um desses papéis também se abre, né, para o lugar inventivo, lugar independente e tudo mais, né? Então, sem dúvida alguma, muito importante essa sua observação, porque eu acho que isso, para quem não percebeu com atenção, né, caiu nesses lugares da divisão de mercado que são muito redutores, né, para o que a gente espera, de fato, dessas questões, da própria obra de arte, enfim. Obrigado, Ricardo, pela resposta. Alguém tem mais questões? Senão a gente vai fechar a sala. Então, Ricardo, muito obrigado. Foi um prazer falar consigo e finalmente conhecê-lo. Espero que a gente continue as conversas para outras iniciativas, eventos, ou só trocar uma ideia por e-mail. Queria agradecer a presença de todos. Vocês têm um e-mail e o da Daniela acho que também. Então, se quiserem continuar a conversa fora do curso, por favor, me enviem a mensagens. Eu estou aqui disponível para responder a dúvidas, para conversar também. A Daniela, você quer dizer alguma coisa? Agradecer a presença de todo mundo, apesar de estar faltando bastante gente hoje, mas eu acho que é por conta, com certeza, né, por conta desse feriado, que a gente não... Tem gente que está em feriado, gente que não está. Então é uma pena que não esteja todo mundo aqui para agradecer, mas para quem está, agradecer a presença. Acho que foi ótimo, né? Foram encontros de conversas importantes, eu acho. Acho que esse modelo é bem legal. De um convite, e aí apresentação, e aí rola uma conversa, um debate. Que as questões vão aparecendo muito daquilo que surge aqui, né? Claro que a gente estabeleceu alguma coisa a priori, mas, enfim, tem algo que surge desse encontro. Né? E como eu acho que o trabalho do Ricardo intui, acho que a conversação é das coisas mais importantes que podemos fazer no momento político a que vivemos, que é uma das coisas que eu tenho falado com a Daniela. Aliás, foi das primeiras coisas que a gente falou ao telefone. Sim, conversa, sim, políticas de escuta. Então, acho que o trabalho do Ricardo também aponta para essa importância da conversa como um ato político que está em perigo de extinção, porque a gente entra em câmaras de eco e reverberação e fica difícil a partilha interpessoal de experiências, não é? Então, obrigado a todos. Eu também queria trazer umas palavras de agradecimento por vocês terem me convidado. Muito legal, muito obrigado, parabéns pelo curso. Alguma coisa de áudio que você, Rui, Daniela, enfim, tiverem interesse que não foi
fácil escutar, me dá um toque, compartilho com prazer e muito obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês. Gostei muito. Obrigado. Ok, obrigado, Ricardo. Então vá, é agora. Tchau, tchau, gente. Um beijo a todos, um abraço a todos. Tchau, gente. Tchau, um abraço. Tchau. Tchau.